E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel Souto, eu trabalho como analista de sistemas. E esse é o episódio número 0 dessa tentativa de podcast, onde eu vou contar os 5 maiores perrengues pelos quais eu já passei nesses quase 15 anos de experiência profissional. Aqueles perrengues que eu pensei na época, cara, um dia eu vou rir disso tudo. Bem, chegou o dia de rir disso tudo. Eu vou começar pela última posição e vou até a primeira. Em quinto lugar ficou o meu primeiro dia, no meu primeiro emprego como programador web. Foi numa empresa que produzia conteúdo para a internet. Também criava sites com linguagem ASP, com PHP. Isso foi lá em 2006. Antes, só para contextualizar, meu primeiro emprego na verdade foi na faculdade. Estudava de manhã, trabalhava à tarde até à noite. Depois eu trabalhei numa loja de informática. Aí eu tive uma loja de informática e depois eu resolvi procurar um emprego com desenvolvimento, um emprego que eu pudesse voltar a programar, coisa que eu já não fazia há algum tempo. E isso me levou até esse perrengue número 5. Meu primeiro dia, o gerente da área de web me explicou como é que as coisas funcionavam, quais eram os clientes, os sites desses clientes, e me passou uma demanda simples. Se não me falha a memória, era uma coisa assim: busca no banco de dados pelo campo CEP. Simples, né? Pra caramba. Um formulário com um campo só, e o passo seguinte era mostrar uma lista dos resultados. Se algum registro tinha aquele CEP no banco, só isso. Agora eu lembrei mais sobre o que era. O problema é que os donos das lojas, eles iriam acessar uma área restrita do site com conteúdo específico para cada loja. Uma das premissas era de que as pessoas que iriam fazer esse acesso, elas não eram muito íntimas de tecnologia. Então, não poderia ser nada muito complexo. Por isso, o acesso não seria nome de usuário ou e-mail com senha, é o CEP da loja. Eu não sei até hoje o que aconteceu. Se foi o nervosismo do primeiro dia, o receio de fazer alguma besteira logo no primeiro dia. Eu sei que eu levei um bom tempo e eu simplesmente não conseguia fazer. Não conseguia. Daí o que aconteceu é que eu já estava desesperado, sem saber o que fazer, nada funcionava. Quando muda aqui, muda ali, digitei um CEP e cliquei no botão para buscar. Nessa hora, a porta da sala abre e o gerente colocou só a cabecinha para dentro da sala e perguntou: "E aí, Gabriel, foi?" Eu olho para o monitor e finalmente eu tinha conseguido fazer funcionar. E eu, com a cara mais lavada do mundo, olho para ele e respondo: "Sim, sim, tranquilo. Eu ia te perguntar, inclusive, como é que vocês costumam fazer aqui. Se vai para alguma área de teste antes de colocar no ar, ou se publica logo." Bem, desse dia em diante foi só alegria. Claro que rolava um sufoco trabalhando, ora com ASP, ora com PHP. Quem trabalha com mais de uma linguagem de programação vai entender o que eu estou falando. Mas com certeza esse foi o meu primeiro mini AVC. E no mesmo dia, depois de sair do trabalho, eu liguei para um amigo meu. E o tal do "um dia eu ainda vou rir disso tudo", na verdade foi no mesmo dia de noite. Eu liguei para ele e eu já estava rindo desse perrengue. Em quarto lugar, fica outro perrengue que eu passei nessa mesma empresa, inclusive. Foi o seguinte, vamos lá, deixa eu explicar. Um detalhe importante, né? Eu mesmo me coloquei nesse perrengue, tá? Foi um perrengue auto-infligido. Um senhor perrengue. Mas esse entra na categoria desafio profissional. E eu lembro dele com o maior orgulho, porque foi algo que eu nunca tinha feito e o resultado ficou ótimo. Nessa época, o Flash ainda era o máximo na internet. Menu em Flash, site inteiro em Flash. E teve um dia que um dos designers que trabalhavam lá apareceu com um livro de ActionScript 3. Ele estava fascinado porque tinha comprado na Amazon nos Estados Unidos e o livro chegou, inclusive eu acho que sem ser taxado. Acho que foi uma das coisas que deixou ele mais fascinado ainda. Quem compra pela internet há mais tempo sabe que uma das dúvidas mais frequentes era se de fato o produto ia chegar. E a outra dúvida era essa, se ia ser taxado, né? Eu pedi para dar uma olhada no livro e, pelo que eu lembro, era uma época na empresa meio de entre safra, sabe? Não tinha nenhum projeto rolando e o que tinha para ser feito era pouco. Bem tranquilo. E a gente sugeriu para a dona da empresa de fazer um site novo, todo em Flash, para modernizar o site atual.
que estava no ar e também colocar no portfólio, né? Para passar aquela mensagem de: olha o que a gente consegue fazer. Eu lembro que eu devorei aquele livro, até porque não tinha nada sequer parecido com aquilo em português. Aquilo dali era a Bíblia do ActionScript 3. Ah, aqui vai um parênteses, importante inclusive. Aprenda inglês. Eu nem quero saber qual é a sua desculpa, não me interessa. Aprenda inglês. Voltando. Eu acordava, eu dormia com aquele livro e no final o site ficou sensacional. Uns efeitos de transição na página principal, uns blocos que se você passasse o mouse, ele girava e colocava logo de um cliente. Cada vez que você entrava no site, a disposição e o tamanho dos blocos era aleatória e considerava o tamanho da tela, tinha esse recurso, sabe? Tinha também um formulário de contato com flash falando com o arquivo PHP e disparando o e-mail. Tudo isso com ActionScript 3. Do que eu lembro, no final das contas, tinha o arquivo .fla, que era o arquivo com fonte, né, do Flash. O palco estava vazio. A linha do tempo não tinha nada, era tudo no código. Quem usou Flash talvez lembre desses conceitos de palco e linha do tempo. Eu lembro só isso aí, vagamente. A biblioteca de imagens tinha as logos dos clientes, as fotos dos funcionários, e no final ficou tudo feito com o bendito ActionScript 3. O perrengue era que toda vez que a gente ia mostrar para a dona da empresa como estava ficando, ela dava alguma ideia, sugeria alguma coisa ou pedia que fosse feito de outra forma. Ela sempre surgia com: ah, já sei, que tal se a gente fizesse? E daí, cada vez que ela viu o site ainda sendo criado, eu precisava lembrar para ela que eu nunca tinha feito nada na vida com aquela linguagem. E ela esquecia disso na mesma hora, e eu acabava tendo que dar um jeito de fazer. E que fique registrado, nessa época o Stack Overflow nem existia. Esse eu lembro que quando foi pro ar eu mostrei para Deus e o mundo. Um sorrisão de orelha a orelha, mas olha, deu trabalho. No final deu tudo certo. O terceiro lugar vai para um perrengue que no início não parecia mais tanto assim um perrengue, né? No início não parecia, mas de repente estava lá, perrengue dos grandes. E esse eu tenho até vídeo no YouTube. Se você procurar por Wave Festival Gabriel Souto, você vai encontrar uns 2 ou 3 vídeos ali. Um dia um amigo me perguntou se eu podia ajudar a tirar umas dúvidas sobre a viabilidade de um projeto que a empresa dele estava tentando fazer, estava pensando em fazer. Ele marcou uma reunião e foi basicamente assim: Gabriel, seria possível fazer uma lista e uma pessoa escolhesse alguns itens dessa lista, um de cada vez, e esses itens escolhidos fossem incluídos em outra tela e no final a pessoa pudesse salvar essa nova lista que ela fez? Sim, uma lista com uns 20 itens, uma pessoa monta uma outra lista com 5, 10 itens escolhidos e salva? Dá pra fazer sim. Pô, tranquilo, né? A reunião foi rápida, inclusive, isso é raro. Na semana seguinte, o dono lá, o chefe, ele me pede uma nova reunião. Minto, esse meu amigo me pede uma nova reunião agora com o chefe dele, né? Pensei, é pra confirmar. Talvez pensar em como seria feito um brainstorming. Cheguei na empresa e o cara me recebeu basicamente assim: fala, Gabriel. Aí, ele disse o nome do chefe dele, né? O fulano comprou e já chegaram as televisões e os sensores. É um tipo de tela que fica na frente da tela da televisão para poder usar a mão como mouse. Por gestos, saca? Eu vou fazer a interface e tu vai fazer o sistema, beleza? A reunião, na verdade, era para me explicar com detalhes a ideia e para que eu passasse um orçamento por e-mail depois. Aí, como eu falei, né, era pro Wave Festival, ia ser no Copacabana Palace. Ia rolar dias depois, estava muito perto do evento acontecer. Tudo bem que o orçamento passado foi aprovado sem nenhuma objeção, por causa da urgência, claro. Mas olha o perrengue. Eram 2 telas, né, dois aparelhos de TV enorme. Uma TV na posição normal, paisagem, dividida com uma lista de matérias de um jornal, e uma capa de jornal em branco, vazia, sem nenhuma matéria.
A outra TV na vertical ficava passando as capas de jornal que as pessoas montaram antes, né, e salvaram. Essas matérias, elas eram matérias de verdade, matérias do dia mesmo. Então, todos os dias eu tive que ir para cadastrar essas matérias novas, com texto e foto. Ah, e os textos e as fotos, eles não poderiam ser colocados na capa de qualquer jeito não, tá? Tinha que ser exatamente igual a um jornal impresso. Mesma fonte, mesmo alinhamento, tudo igual. Era como a edição da capa de um jornal na noite anterior. Se você quiser ver como funcionava, aí só repetindo, né? Procura no YouTube por Wave Festival Tela de Toque. Tem 2 vídeos lá. Mas não liga para a qualidade do vídeo, porque em 2008 o meu celular mal fazia ligação. Ainda mais vídeo, né? A cereja do bolo foi que eu tive que desmarcar a minha própria festa de aniversário, porque não tinha como eu não ir para lá pessoalmente acompanhar o evento. E só terminava altas horas da madrugada. Pelo menos deu uma grana boa, mas foi perrengue. Agora em segundo lugar. Bem, em segundo lugar ficou um perrengue Lady Murphy mesmo, tá? Em 2012 eu estava num projeto que passaria por vários estados do Brasil. Era uma exposição sobre Elis Regina. E eu tinha uma empresa na época que faria um sistema para cadastrar toda a discografia da Elis, com imagem da capa dos discos, a história, todas as músicas com as letras e o áudio MP3. Primeiro problema. Olha, era muito conteúdo mesmo. E se você acha que esse conteúdo chegou com antecedência, achou errado. Tinha CD com conteúdo chegando um dia antes da exposição. Aí senta para cadastrar tudo, aí tem letra de música faltando, MP3 corrompido, enfim. Coincidentemente, esse projeto também era com monitores com tela de toque. Esses monitores ficavam em totens espalhados pela área da exposição, onde as pessoas poderiam pegar um fone de ouvido e escolher um disco e as faixas para ouvir. A interface era bem bacana. E era isso, um fone de ouvido e uma tela de toque para escolher um dos discos e ouvir as faixas. Só que esses totens eles eram feitos com uns mini computadores. Era quase um terminal burro para quem conhece. Pouca memória, pouco espaço em disco, processador fraco, enfim. Mas apesar disso eles rodavam o sistema numa boa. Mas, seguinte, segundo problema, não tinha rede. A gente teve que instalar em todos os terminais uma cópia de todo o sistema que estava numa pendrive. Já deve ter percebido que se tivesse que mudar uma vírgula no sistema, tinha que ir de terminal em terminal com a pendrive para colocar as alterações, né? E outra, a pendrive e também um teclado USB. Os dois, né? Tanto a pendrive quanto esse teclado USB, eles entravam por uma fresta minúscula no totem. Sabe aquele meme que para colocar a pendrive no computador tem que tentar 3 vezes e só vai entrar na terceira? No caso dos totens eram mais de 3 tentativas, com certeza. Agora o pior perrengue desse projeto. Como a gente ainda estava recebendo conteúdo nas vésperas da inauguração, eu fui cadastrando coisa no avião daqui do Rio para São Paulo. O tempo todo era notebook aberto e trabalhando. E eu até hoje acho que foi isso que causou o terceiro problema. Né? A gente já está, não sei se você está acompanhando, mas a gente já está no terceiro problema. O HD do meu notebook pifou. Simples assim, parou de funcionar. Eu ligava o note e aparecia uma mensagem de erro dizendo que não tinha HD nenhum. A inauguração era no mesmo dia, mas à noite, né? E o HD deu pau de tarde, se não me engano. E eu tinha acabado de perder o computador. Já era. Agora só quando voltasse para o Rio. Aí era comprar um HD novo. Quem já me conhece sabe que eu sou um evangelizador de versionamento de software usando Subversion. Graças a isso, todo o sistema estava versionado. E por preciosismo, até o conteúdo das mídias estava no repositório. Tinha dump do banco, imagens, MP3, tudo versionado. Só que lembra que eu disse que não tinha rede? Pois é, eu tive que achar um lugar com Wi-Fi para fazer um novo checkout do repositório. Aí veio o quarto problema. Eu estava sem notebook, acabou, perdi. Eu comecei a usar um MacBook do meu sócio na época.
Era a primeira vez na vida que eu usava um Mac. As perguntas que eu fazia era do nível assim: como é que faz para copiar e colar? Como é que faz para clicar com o botão direito aqui no trackpad? Como é que faz para maximizar a tela? Era daí para baixo. Eu parecia um idoso de uns 90 anos numa aula de informática básica. Quinto problema. Lembra da pendrive? Quem disse que ela funcionava no Mac? Formata a pendrive, copia o sistema. Quem disse que ela agora funciona nos totens com Windows? Formata novamente, só que em outro formato. Sinceramente, esse é o perrengue que ficou em segundo lugar, hein? Foi, como diz o meme, né? Foi eita atrás de eita. Inclusive, tem um perrengue bônus nesse segundo lugar, né? À noite, quando a gente saiu para comemorar que tinha tudo dado certo, e graças a Deus, deu tudo certo. Finalmente, né? Deu tudo certo. Um amigo meu fez o favor de derrubar um pint de cerveja na mesa, e quando eu vi, já tinha molhado a única calça jeans que eu levei para São Paulo. Dia seguinte acordei e fui comprar uma nova. Se eu continuar, é capaz de lembrar de mais alguma coisa. Melhor eu ir pro perrengue número 1 agora. Bem, em primeiro lugar, disparado, o maior perrengue de todos. Parece uma mistura dos outros 4, sabe? Tem prazo curto, tem coisa que eu nunca tinha feito antes, tem cliente pedindo funcionalidade e eu não importava. E não importava quantas vezes eu dissesse: olha, talvez eu não consiga fazer isso, ou por causa do prazo, ou por causa da curva de aprendizado mesmo. A cliente sempre respondia com: ah, que isso, Gabriel, claro que você consegue. Enfim, e apesar de todo o perrengue, é um dos meus projetos favoritos. Envolvia migração de conteúdo de um site em WordPress e um aplicativo para celular, tablet, iOS e Android. Só pela migração de conteúdo já valeria o primeiro lugar, de maior perrengue da minha vida profissional. Experimenta exportar o conteúdo de um site em WordPress para XML e dá uma olhada no quão bem organizado é aquilo ali. Não é. Adiciona aí um plugin de campos customizados nesse conteúdo, onde tudo no banco é um post. Uma foto em um post é um post. Um campo extra em um post é um post. Olha, eu adoro WordPress, inclusive eu tenho um blog com WordPress, mas olhar para a estrutura do banco de dados me faz mal. Então começamos por aí, a criação de um site novo, estruturado, feito para prover dados para um aplicativo com algo que lembrava web services devolvendo JSON. Tá? Agora todo o conteúdo deveria vir do site que estava no ar, feito com WordPress. Olha, foi difícil. O relacionamento entre conteúdo e post, categoria, subcategoria e post, custom fields e post, eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. É o tipo de projeto que faz a pessoa afastada voltar para a igreja. Ela volta a orar antes de dormir e quando acorda. O projeto do aplicativo, então, começava que era, como eu disse, né, para celular e tablet. A orientação era tanto retrato e paisagem, não à toa o sinal da cruz, tá? Prevendo ser compatível mesmo com versões mais antigas de iOS e Android, sendo o mais abrangente possível. Como era um projeto de uma secretaria do governo do estado, não poderia funcionar só no iPhone ou Samsung ou Motorola mais recente, sabe? O aplicativo foi lançado em 2014 e rodava num Samsung Galaxy S2 que eu tinha com Android 2.3. O celular foi lançado em 2011. Foi punk. O aplicativo fazia uso de geolocalização para marcar no mapa pontos selecionados e mais próximos, possibilidade de adicionar pontos a uma lista de favoritos, a criação de rota entre esses pontos, tudo integrado sem ser redirecionado para o aplicativo do Google Maps. E para dar mais emoção ainda, o projeto do aplicativo teve o cronograma reduzido para 1/6 do original e teve o escopo levemente alterado. Quem é da área sabe que não é levemente alterado, né? É isso mesmo que você ouviu. O cronograma era algo em torno de 1 ano e quando foi aprovado para ser iniciado faltavam só 2 meses para a data que deveria ser publicado. O projeto é de 2014. O aplicativo deveria entrar no ar antes da Copa do Mundo aqui no Brasil, em junho.
Eu devo ter o backup das mensagens trocadas na época, mas olhando as fotos do ano de 2014, eu tenho uma foto do dia que eu comprei o MacBook e o dia que o app foi enviado para a Apple Store. E essas fotos, né, foi o que me ajudaram a confirmar essas datas. Eu sinceramente achava que eu tinha feito o app em 3 meses, mas olhando as fotos agora foram 2 meses para a versão 1.0 ser publicada. Esse foi bizarro. Esse aí é o primeiro lugar. Eu vou contar agora como foi esse projeto. No início de 2013, a minha empresa recebeu uma sondagem sobre um possível projeto para o ano seguinte, para aproveitar a Copa do Mundo sediada aqui no Brasil. Nós conversamos e o cronograma estimado incluía estudos iniciais, testes, um curso de criação de apps, um lançamento para Android e outro lançamento posterior para iOS. Tudo num ritmo saudável e dentro de no máximo 12 e no mínimo 9 meses, já que o escopo ainda estava sendo desenhado. Eu nem lembrei do perrengue da posição 3, o da tela de toque, mas o roteiro foi praticamente o mesmo. Passadas as festas de fim de ano, eu recebi um contato. Basicamente lembra daquela nossa conversa do ano passado? Ótima notícia, vai rolar. E mais, eu tenho até foto, um print da tela do celular com um e-mail onde dizia: tá tudo certo, apenas tem que estar pronto no dia 2 de junho. Sabe de quando é esse e-mail? 7 de abril de 2014. Legal, né? Eu já falei que o aplicativo deveria ser bilíngue? Não? Então, tinha que ser português e inglês. Configurável, tá? A pessoa podia escolher lá, ó, quero usar agora em português, quero usar agora em inglês. Hoje eu tô rindo, né? Que bom, porque na época eu nem dormia mais. Imagina rir. É sério, procura no Google sobre sono polifásico. Nos finais de semana, eu tirava cochilos de 20 minutos a cada 4 horas. Não à toa o projeto saiu mesmo em 2 meses. Com um prazo desses, a única coisa que me restou foi fazer o possível e o impossível usando PhoneGap e jQuery Mobile, Local Storage para as configurações e favoritos também, e a API do Google Maps, até não poder mais. Eu devo ter lido absolutamente tudo sobre geolocalização disponível na internet. A questão do idioma, eu adaptei para JavaScript uma solução que eu já usava em sites com PHP. E colocar nas lojas foi outra novela. Tá. Pelo menos na época, 2 pontos acabaram com a minha paciência. O primeiro ponto era não só gerar uma assinatura digital, como também assinar digitalmente o aplicativo. Não era nem de longe um processo intuitivo e obviamente era diferente para Android e para iOS. Hoje em dia esse processo está muito mais facilitado, na época não. O segundo ponto era que as regras para as imagens que seriam usadas como ícone, elas não estavam tão claras nas documentações, tanto do iOS quanto do Android. E já que o aplicativo era compatível com as versões mais antigas desses sistemas, só esse trabalho de gerar ícone foi uma das piores partes. Infelizmente, assim, o aplicativo não está mais disponível para download, é uma pena. Eu acho que ainda tenho ele instalado no iPad mini antigo, que eu tenho, mas nem uso porque caiu no chão, a tela quebrou, enfim. Esse foi o perrengue dos perrengues. Mas também quando foi aprovado na Apple Store, que maravilha, cara. Na Google Play a aprovação é bem mais rápida, quase que imediata. Então eu fiquei esperando ser aprovado na Apple Store para poder enviar para a Google Play. E o que deu mais moral é que as notas que o aplicativo recebeu nas lojas foram altas, tanto na Apple Store quanto na Google Play. Isso foi bem bacana, a recepção foi ótima e as avaliações foram de gente que baixou, usou e gostou. É difícil isso, ainda mais no caso de um app do governo, sabe? Recompensou todo esse esforço. Se pelo menos a Alemanha não tivesse feito 7 gols na gente, aquele ano de 2014 ia ficar lembrado só como o ano que eu fiz o meu primeiro aplicativo. E passei o meu maior perrengue. Bem, pessoal, foi quase um mês para escrever o que seria o roteiro desse primeiro episódio do podcast. É esquisito como foi bom lembrar todo esse perrengue que eu já passei. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que me ajudaram, especialmente para Cosme, Caio, Pablo, Cláudio, que eu espero ter devolvido o livro de ActionScript 3. Eu não lembro se eu devolvi.
Tem um amigo meu que diz que empréstimo de livro é uma relação de dois otários, o que empresta e o que devolve. Bem, Marcelo, Alex, Ana, Teresa, Augusto, enfim, espero que vocês tenham gostado, se vocês estiverem ouvindo, claro. E se vocês quiserem compartilhar os perrengues de vocês, me mandam, então comenta aqui qual foi o pior perrengue que você já passou na vida, tá? Se você quiser sugerir também o tema do próximo episódio, manda ver aqui nos comentários. Ou entra no nosso grupo do Telegram, tá? Bem, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.